Começa agora. Jornal A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação. TV, rádio e jornal. A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar. Jornal A Voz de Campos. Feito com interatividade. E você é a prioridade. Olá, muito boa noite para você que tá aí ligadinho, acompanhando a programação da Rede Aurora, acompanhando o Jornal A Voz de Campos desde já, meu muito boa noite, já te agradeço pela sua audiência, a você que tá aí com a gente no YouTube ou no Instagram, @A Voz de Campos. Para você que tá aí com a gente também no Facebook, @Rede Aurora Play ou na tvaurora.com.br, canal 171 da Soul TV, 16 das principais TVs por streaming da região. Ou então você que tá aí acompanhando a reprise diária do nosso jornal, não é? Sempre às 8 da manhã na TV Aurora, eu te dou o meu bom dia. Você vai ficar com a gente até às 9 da manhã, né? Quem tá ao vivo fica até às 7 da noite. Olha, aqui no estúdio eu dou o meu boa noite para o Josiel aí na técnica, comandando o áudio, comandando o vídeo agudo, grave. Para o Gabriel também aí na técnica, a Gabi, nossa redatora, não é? Direto aí da redação, a nossa editora-chefe do Jornal A Voz de Campos. Meu boa noite também ao Germando, que eu sei que tá aí nos acompanhando. Tá lá na roça comemorando o aniversário dele, mas tá acompanhando o Jornal A Voz de Campos. E aqui na bancada, claro, boa noite, muito esperado, né? Passou a agonia? Boa noite. Boa noite, Felipe Machado, meu colega de toda quinta-feira. Tudo bom? Tudo bom, tudo certinho. Boa noite, pessoal de casa aí, pessoal que tá no celular, nos tablets, na TV Smart e com certeza também acompanhando pelos canais. Aí tem que ver direto com a sua operadora para ver como poder assistir de casa, né? Isso aí. Literalmente na telinha. Fora todos os canais que a gente já falou aqui. Olha, Felipe, aproveitando que eu deixei você finalmente falar, eu quero que você traga pra gente, então, os destaques da edição de hoje, 14 de agosto de 2025, quinta-feira. Quais são, Felipe? Você viu que Eduardo Paes esteve na Expo Agro? Teve aí. A Alerj também analisa projeto para combater a adultização e exploração de crianças na internet. Muito importante. Isso é necessário, né? Principalmente no nosso estado. E caiu na rede com o protesto de pacientes em frente à Prefeitura de Campos contra a suspensão das cirurgias bariátricas no Hospital Beneficência Portuguesa. Deu o que falar essa semana, saúde pública, né? E nos bastidores da Câmara, com os destaques de quem? Vamos lá. Das sessões desta semana e a posse do vereador Beto Abençoado. Isso aí. Você esteve lá, né? Estive hoje de manhã, inclusive, foi a posse do vereador. A gente gravou o material, editou tudo a tempo para trazer aqui e agora. Exatamente. Para vocês no Jornal A Voz de Campos. E uma exclusiva com o entrevistado senador Carlos Portinho. Entrevista, né? A gente teve outros meios de comunicação lá, porém, temas que somente o Jornal A Voz de Campos abordou com o senador do PL aqui do Rio de Janeiro, Carlos Portinho, no final dessa edição. Não é? Com certeza. Destaques pronto, impactantes, né? E agora edição recheada. E agora a gente faz, claro, o nosso convite toda semana antes de começar. Felipe, opa! Contigo. Fui sorteado? Cadê na tela? Cadê o nosso QR Code? Tá lá. Olha, você que tá aí acompanhando. José, cadê o QR Code ali na tela? Isso!
Bota aqui, apontou pra telinha. Tá onde aí pra você? Logo aqui, ó. Pertinho de mim. Garoto. Então, clicou ali. Apontou a câmera, o que acontece, Felipe? Simples assim. E aí você vai ser redirecionado pro nosso WhatsApp. E aí na tela você vai poder ter acesso às principais informações, os cortes, né, e as matérias ali do nosso jornal aqui, direto da Rede Aurora, nosso A Voz de Campo. E do avozdecampos.com.br. Inclusive, sobre a posse do Beto Abençoado, você que tá no nosso canal do WhatsApp ou que acompanha o nosso site, avozdecampos.com.br, você ficou sabendo em primeira mão que finalmente o suplente de Nildo Cardoso tomaria posse e que sim, seria Beto Abençoado. Ele ganhou o chapéu? Não foi tão suplente assim, né? Hoje não usou. É o suplente, mas as vestimentas mantém os seus respectivos. Olha, começando a edição de hoje com a notícia que movimentou o final de semana ainda na Expo Agro, não é, Felipe? Eduardo Paes marca presença na exposição agropecuária de Campos, mas não encontra o Vladimir Garotinho. Conta pra gente, Felipe. O anfitrião não estava na cidade. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, esteve na última semana, na última sexta-feira, aqui em Campos, onde participou da Expo Agro, a tradicional exposição agropecuária da cidade. Paes, que desembarcou no Brasil após defender a candidatura do Rio-Niterói para sediar o PAN de 2031 no Paraguai, chegou no Paraguai agora, trocou o terno e a gravata pelo chapéu. Tava lá com o chapéu de peão dele. Mas como é que foi? A visita, a visita faz parte de uma caravana que o prefeito tem feito pelo interior do estado, já de olho nas eleições de 2026, quando deve disputar as eleições para o governo do estado do Rio de Janeiro. No entanto, o esperado encontro com o prefeito de Campos, Goytacazes, Vladimir Garotinho, não aconteceu, já que Vladimir estava em Santo Antônio de Pádua participando de um evento ao lado de quem? De Cláudio Castro. Ele estava lá junto com o governador e outras lideranças políticas do estado. Deu preferência ao encontrar o governador em exercício do que um pré-candidato. Como você vê isso? Pois é, isso tendo no dia anterior, não é? Na quinta-feira, a presença aqui de Washington Reis, que mais uma vez afirmou categoricamente que é pré-candidatíssimo ao governo do estado e que o seu vice já está fechado, segundo ele, que é Vladimir Garotinho. E aí... Fazendo o que lá junto? Dudu Paes. Fecha muita parceria esse menino. Vem aqui na sexta-feira e o prefeito deu como justificativa, inclusive, gente, que a agenda do Eduardo não estava fechada, ele não tinha uma certeza se Eduardo realmente estaria aqui na sexta-feira, então deu preferência ao encontro com o governador. Porém, trazendo um pouquinho aqui, Josiel, um pouquinho dos bastidores da Câmara. Na semana passada, já na terça-feira, lá na Câmara, uma das primeiras coisas que eu ouvi, antes mesmo da sessão começar, conversa de corredor, foi que não tinha nada de que a agenda não estava fechada. Pelo contrário, o Átila Barbosa tá aqui assistindo a gente. Pelo contrário, Luciano Freitas também tá ligadinho com a gente agora. A conversa na Câmara de Vereadores já na terça passada é de que Eduardo chegaria na sexta à tarde ou na sexta à noite, mas que já estava certo que um espaço da agenda na noite de sexta-feira ali do Eduardo já estava reservado para Campos, mesmo ele tendo vindo, como o Felipe trouxe aqui, né, diretamente do Paraguai, lá na sede da Conmebol, eu acho, inclusive. Na verdade, para trazer o PAN, né, Rio-Niterói, a sediar o evento, né? Sim. Enfim, a agenda, tudo indica que já estava fechada, Vladimir, mas... Até mesmo para poder entrar na Expo Agro, teria que ter feito o cadastro antes, lembra disso? É verdade. Será que Dudu ficou
na área VIP ou no camarote do show de Dennis DJ, que foi quem tocou na sexta-feira, hein, Josiel? Pode isso, Josiel. Muito boa noite pra você, o operador mais politizado do país. Boa noite, mano. Isso. Boa noite, Pietro. Boa noite, Felipe Machado. Isso. Boa noite aí a toda a nossa audiência, nossos telespectadores. Então, Vladimir preferir ir para Santo Antônio de Pádua do que ficar aqui em Campos, né? Eu acho que ele fez uma escolha, né? No meio de tantas escolhas trágicas que ele tem feito, foi uma escolha acertada, né? E se encontrar com o governador em exercício, a quem ele deve muita gratidão, né? Por ter pagado tantas folhas de pagamento aqui na cidade, ter tocado tantas obras, ter tanto bairro legal, né? E asfalto novo. Então acho que ele, no meio desse turbilhão de erros que ele tem tido, né? Esse foi um acerto, ele ir, né, ter contato com o governador e não com o pré-candidato do presidente que vetou a lei que ele, né, tanto Batalhou, né? buscou, batalhou, né, lá no Congresso. Perfeitamente, tá a opinião do Josiel. Isso. Vale destacar que o Eduardo Paes aqui foi recepcionado por Caio Viana. Teve isso. Aqui em Campos, Aqui em Campos. Esse ano, agora, nessa semana, agora na sexta-feira. Quem esteve com ele na exposição foi o Arnaldo Viana e o Caio Viana. Não, Caio Viana não, vou ter que te corrigir. É Caio. Rui Crispim. Quem esteve com ele foi Rui Crispim. Aqui, meu filho. Nosso secretário de governo. Não. Caio Viana. Não. Que me parece está muito. no Instagram do próprio. Me parece muito assustador, não é? Sério? Deixa eu ver. Ao vivo tem dessas coisas, né? Foi mal aí. Porque Caio Alguém sempre esse irônio, né? Caio Viana em Campos? Caio Viana em Campos. Aí eu achei meio estranho, né? E realmente, quem recebeu ele foi o secretário de governo atual, o Rui Crispim, porém, Caio estava representado pelo grande Arnaldo Viana, né? Seu pai e que é ex-prefeito daqui de Campos, enfim, não precisa de apresentações, doutor Arnaldo. Bom, vamos para o próximo assunto, Felipe? Vamos lá, porque a Alerj discute agora projetos para combater a adultização infantil nas redes sociais. Muito importante. Traz os destaques para a gente, Felipe. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerj, começou a analisar 7 projetos de lei que visam combater a adultização e sexualização de crianças e adolescentes nas redes sociais. As propostas apresentadas por diferentes parlamentares incluem desde campanhas educativas e políticas de conscientização até multas para empresas e influenciadores que promovam conteúdo inadequado. A pauta ganhou força após a repercussão de um vídeo denúncia do youtuber Felca, que mostrou casos de exploração infantil que ocorrem principalmente em plataformas como o YouTube, Instagram, Kawaii ou Kwai e TikTok. Se aprovadas, as medidas vão criar um marco legal inédito no Estado para proteger a infância no ambiente digital. Muito importante, né, esse pacote de medidas, esse pacote de projetos, de lei, para que a gente tenha um fim, né, finalmente, em algo que eu não vou tecer tantos comentários, vou deixar para você, mas eu acho que resumidamente é o tipo de coisa que tem sido banalizado ao longo do tempo, sabe? Não é mais só algo que acontece, não, você tem que entrar na Deep Web, você tem que entrar na Dark Web, porque lá vendem isso, vendem aquilo, tem exploração infantil, tem pornografia infantil na Deep Web. Não, hoje você tem
casos chegando cada vez mais perto disso, infelizmente, na surface web, né? Na superfície, na internet comum que todos nós temos acesso. A gente trouxe aqui na pauta: YouTube, Instagram, Kawaii, TikTok, que são essas principais redes agora de vídeos e de vídeos curtos, principalmente, aonde a monetização tem sido cada vez mais explorada. E o que é fácil, o que é rápido, o que é tão fácil, né, de ser explorado, de ser manipulado, e que traz possivelmente um retorno tão significativo e tão interessante para esses... vou dizer que mais uma vez, eu odeio essa palavra: influenciadores. Como a gente tem o caso principal, o que mais repercutiu desse vídeo do Felca, e que tem tomado mais repercussão após a publicação dele, o caso do Ítalo Santos. Acho que a garota, o nome é Camilinha, parece. Ela tá desde os 12 anos dela, né, de idade, no tal sítio ou rancho, não sei, do Ítalo Santos, com outras crianças, fazendo um reality da vida inteira deles. E enfim, não vou entrar no mérito do que tem nos vídeos, do que deixa de ter, mas um detalhe, gente, é só uma coisa: a garota vai fazer 18 anos agora, tá desde os 12 sendo exposta o tempo inteiro, e vale ressaltar, com o consentimento dos pais, porque as crianças que estão lá não foram sequestradas pelo Não é Neverland, né? Não é a terra do nunca, né? Do Peter Pan. Não é Neverland. Não é a cidade lá do Michael Jackson também, né? Aí acho que já chega um pouquinho mais perto dessa, né? Mas vamos basear no Peter Pan, que é melhor ficar no lúdico. Melhor, não é? Mas as crianças iam para lá com consentimento dos pais para serem expostas o tempo inteiro, 24 horas, 7 dias por semana. E aí chega num ponto, que é a única coisa que eu vou trazer aqui para poder finalizar a minha fala sobre esse assunto, aonde o Ítalo mostra ela, à época com 16 anos, dormindo praticamente pelada com o namorado, ficante, sei lá o que dela, de conchinha debaixo da coberta lá na cama. E isso sendo exposto, Felipe, pros milhares ou milhões, sei lá quantos seguidores que esse Ítalo tem nas redes sociais dele. Ela tá debaixo da coberta com o namorado, ela tá com roupa, sem roupa. Porra, é criança, né? Independente do independente, do tudo bem, ali, já tinha a ideia 16 anos. A lei, né, já considera que ela pode fazer o que ela quiser. Ela já era emancipada. Porém, ter um adulto que, se eu não me engano, é pai de uma garota, pequena, inclusive, mostrar essa cena na sua rede social para poder monetizar, para gerar engajamento acima daquilo, e que fica para sempre, na rede social, acho que não precisa nem eu tecer nenhum comentário, porque se você que está nos assistindo tem um mínimo de senso, você vai tirar a mesma conclusão que eu tô tirando aqui na minha mente, mas que eu não posso falar. Felipe, seus comentários. É complicado porque a gente viu até na década passada, na verdade, se falava sobre a Melody, que era uma cantora de música funk, né, do Rio de Janeiro, que o pai era empresário e sempre buscando ela ter uma referência próxima à Anitta, por exemplo, que já era uma mulher adulta e copiando desde os trajes, formas de dançar e tudo mais, conduzindo a essa adultização, né, que a gente fala hoje. E nada foi feito, muito forçado. Acho que tentaram alguma coisa. Quando lá no passado, lá em 2000, acho que teve Jonathan, também do funk, também, que era o filho da mãe loura, dos donos da Furacão 2000. O garoto fazia apresentações e tal, cantando funk também. E ali conseguiram tirar o garoto do cenário comercial, mesmo que ele fosse em programas como o Gugu e outros da parte do dia, né? Ele não poderia participar. E hoje a gente vê cenas muito mais deploráveis, não é só não é o cantar ou estar se vestindo, é realmente ter um comportamento sexualizado. E ali você expor isso nas redes sociais
complicadíssimo. Viver isso já é complicado, a exposição é pior ainda. E aí você imagina o estrago, né, que há na mente de um adolescente nesse período, né, sendo completamente deturpado o que deveria ser a sua infância, a sua pré-adolescência ou a sua adolescência. E aí, Felipe, alguns detalhes que não cabe, eu acho, nesse momento a gente trazer aqui no Jornal A Voz de Campos, mas que eu acho muito, muito, muito importante que você, pai, você, mãe, principalmente de garota, né, seja da idade que for, prestar muita atenção, né? Tem muitos detalhes de... Às vezes, você posta um vídeo ou uma foto inocente do seu filho, principalmente da sua filha, na rede social, e aí chega um comentário estranho, uma curtida de um perfil estranho. Existem várias siglas usadas na internet pelos pedófilos, pelos predadores sexuais. Existem várias... Emotions também, né? Gírias, vários gifs, vários emojis usados pelos pedófilos nas redes. Uma parte desses o Felca traz no vídeo dele. Eu acho muito importante que, caso você que está aí me assistindo seja pai, seja mãe de uma criança, de um garoto, de uma garota, como eu disse, principalmente de uma garota, eu acho que você deve assistir a esse vídeo, prestar atenção não somente nos casos que o Felca, né, o Felipe, que é o youtuber, traz no vídeo dele, mas também nessas gírias, nesses emojis, nesses costumes, nessas siglas, no comportamento desses predadores, para você ter o maior cuidado do mundo possível com a sua cria na internet, tá bom? E uma frase que ele deixou muito forte no vídeo que eu assisti, que a infância dura muito pouco. O resto ali é tudo adulto. Sim. A gente tem um trecho ali da vida tão curto para ser criança e realmente viver esse sentimento, viver esse momento, essa oportunidade, é curtinho ali. São 12 anos, 13, até que seja 18. E as gerações anteriores, a sua avó, por exemplo, vai dizer que ela brincava até os 12 anos, era normal as crianças viverem uma infância. E hoje em dia estão cada vez mais tornando elas adultas só para sexualidade, que para trabalhar não pode. Não. Trabalho infantil é crime, mas não pode. Sexualizar as crianças até o presente momento se pareceu até uma forma de engajamento, né? Como você bem destacou. Vou deixar a criança ser criança e depois... Exatamente futuro, isso, deixar a criança ser criança. E para você pai, para você mãe, trago aqui, claro, o nome do vídeo, simples, adultização. Só isso. Ou então você procura aí pelo Felca no YouTube, que você vai encontrar o vídeo dele com absoluta certeza. Bom, vamos mudar de assunto agora, Felipe? Vamos para um assunto continuar na polêmica, mas pouco caso de mais saúde anêmico, pública, né? Saúde pública é um caso grave, porém que não mexe tanto com essas entranhas. Sim. Como questão da pedofilia, da adultização infantil. Caiu na rede? Vamos lá? Roda a vinheta. Agora, no Jornal A Voz de Campos. Caiu na rede. Caiu na rede. O assunto bombou, vira notícia aqui. Estamos de olho. Olha, o Caiu na Rede dessa semana tá polêmico e trata sobre saúde pública. Adivinha? Aonde? Em Campos. Adivinha? Problema. Mas problema na saúde de Campos, Pedro? Pois é, parece notícia repetida. Mas a suspensão de cirurgias bariátricas gera protesto em frente à Prefeitura de Campos. Conta pra gente, Felipe. Vamos lá. Pacientes que aguardam cirurgia bariátrica protestaram nesta quarta-feira em frente à Prefeitura de Campos, cobrando explicações para a suspensão do procedimento no Hospital Beneficência Portuguesa. As manifestantes relatam ter descoberto a paralisação pelas redes sociais, sem aviso prévio.
Durante o protesto, um assessor do prefeito, Vladimir Garotin, conversou com o grupo e prometeu buscar soluções. A Secretaria Municipal de Saúde informou que nenhum dos hospitais credenciados no município possui habilitação do Ministério da Saúde para receber recursos federais voltados à cirurgia bariátrica. Por isso, segundo a pasta, as operações vinham sendo custeadas integralmente pela Prefeitura, por meio de mutirões. A queda na arrecadação municipal, no entanto, teria comprometido a continuidade dessa iniciativa. O município informou ainda que, atualmente, o Hospital Escola Álvaro Alvim realiza 5 procedimentos por mês, através de contrato com a Secretaria de Estado de Saúde. Uma emenda parlamentar deverá ampliar o número em 30 vagas, com atendimento previsto para iniciar nos próximos dias. De 5 para 30? 5 para 30? Será que melhorou tanto a situação de uma hora para outra? Emenda boa, né? Que ele está buscando. Que emenda boa, né? Que seja realmente usado para nossa saúde e nossa população. A gente viu aqui recentemente a emenda do senador Carlos Portinho, a emenda do Marcelo Crivella, que o vereador Anderson de Matos conseguiu com articulação, emenda que o vereador Maicon Cruz também conseguiu aí de 11, quase 12 milhões, que ninguém da prefeitura, nenhum vereador de base tem nem subido à tribuna para agradecer a ele. O dinheiro parece estar chegando, porém a gente espera que ele realmente seja aplicado no local certo, né, Josiel? Pode isso, Josiel? Rapaz, você vê só, né? Campos ainda tá com aquele bloqueio do Estado, não tá? Qual bloqueio? Na verba de saúde, os 66 milhões. Ainda tá, Felipe? Só pesquisando ali. Eu ia pegar até o telefone para dar uma olhada. Eu acredito que não, porque houveram essas conversas. Então, eu fiz a pergunta já sabendo da resposta. Vamos lá. A retórica que a gente chama. Não tá com bloqueio. O governador, né, ele voltou com os 66 milhões para a saúde, né, para ajuda para a saúde pública. E quando estava bloqueado, o prefeito deu a entender que tudo que estava acontecendo era porque o governo do estado, o governador em exercício, o Rodrigo Bacelar, tinha tirado a ajuda e tal, que ia criar um caos, que não ia receber pacientes de outro município. Enfim, o dinheiro voltou para a conta e olha aí. Continuamos com as mesmas situações na saúde de Campos. Isso só mostra que, na verdade, o problema não é falta de dinheiro, né? E sim falta de gestão. Dinheiro tem. Falta os 144 técnicos trabalhar. Eu deixei o Josiel responder, deixei Felipe ou Josiel responderem pra gente ter a opinião, então, do nosso operador, do Josiel, que fala o que o povo pensa e o que o povo, às vezes, não tem espaço, né, de trazer à mídia. Inclusive, a gente devia mudar o nome do quadro, hein, Josiel? Tem que mudar. Pode isso, Josiel, para a voz do povo. O que você acha? A gente vai falar com o Germando. Felipe, comentários? Então, caso de saúde, algumas cartazes que eu vi datava de 2019, ali 20 talvez, para que ele ainda estava na fila esperando a cirurgia. Quer dizer, vamos falar aí de pessoas bariátricas que estão, na maioria, com comorbidade, né, de saúde e tal, tem problema de saúde. Esperar aí 6 anos, 5 anos, 6 meses já é muito. A saúde não pode esperar, isso é fato. Quem tem um problema de saúde e chegou ao ponto de diagnosticar que realmente a solução vai ser uma cirurgia bariátrica, independente, seja por qual for a causa, né? Há um risco à morte, não há um risco dela só ter uma estética. Não é por questões de beleza, não é uma rinoplastia, de repente, desnecessária. É uma bariátrica porque a pessoa, muitas das vezes, talvez até muitos dos pacientes não puderam estar presentes na frente da prefeitura por não conseguir se locomover, de fato. E isso é muito sério.
E aí, quando a gente vê, né, dadas as importâncias para eventos medianos, que são os verdadeiros espetáculos, a vida deveria ser o principal espetáculo, né, nessa gestão. Olha, a saúde não espera, a doença não espera, a enfermidade infelizmente não espera, porém o que a gente vê na nossa cidade são não só os pacientes, mas os profissionais da saúde também esperando. E enquanto a gente espera, a gente continua esperando soluções na saúde, a gente vai para o nosso intervalo, 1 minutinho, recado da Coagro. E a gente segue aqui esperando. Uma grande empresa não se constrói sozinha e nem de um dia para o outro. A Unidade Paraíso Coagro está passando por obras para voltar a atender aos produtores do norte do estado do Rio. Um investimento de mais de 40 milhões de reais e com previsão de início das atividades já na moagem de 2023. A destilaria terá capacidade para produzir 350 mil litros de etanol hidratado por dia. A usina vai trabalhar com estoque ampliado e mais agilidade na descarga da cana, contando também com uma nova mesa alimentadora e novo hilo, trazendo melhorias na limpeza da cana com uma lavagem mais eficiente. A capacidade de moagem é de 220 toneladas de cana por hora. O caldo será extraído através de um novo desfibrador e novo picador. Depois, passará por uma peneira para clarificar o produto. A estrutura foi montada para reduzir as perdas de açúcar na torta de filtro. A usina vai atender às normas de preservação ao meio ambiente e já realiza o plantio de 2.000 hectares nas terras da Unidade Paraíso, para viabilizar a moagem da próxima safra. Com responsabilidade social, a produção de etanol vai gerar mais de 1.500 empregos, dando preferência à mão de obra local. Fruto de um trabalho intenso de mais de 20 anos, a Coagro se consolida acreditando e investindo no produtor local. A Coagro reafirma o seu compromisso com o crescimento do produtor de cana e o desenvolvimento da economia local. Coagro, ao seu lado para crescer junto. De volta com o Jornal A Voz de Campos, eu te dou o meu boa noite mais uma vez, agora 6h40. Para você que está aí nas nossas reprises diárias, 8h43, 8h44 da manhã, por aí. Muito bom dia mais uma vez para você que está aí na Soul TV. Olha, Jornal A Voz de Campos de volta e a gente já vai diretamente para os bastidores da Câmara. Isso. Vamos lá, na sessão Agora, dessa no Jornal A terça-feira, Voz de os Campos, vereadores nos aprovaram bastidores um da total Câmara, de... trazendo tudo o que acontece no Legislativo da cidade. De volta. Ao vivo é assim. Ao vivo é assim, tá? Vamos fazer de novo pra ficar 100%? Vai ficar bonito? Vamos vai lá. ficar joiado. Vamos nós. De volta com o Jornal A Voz de Campos, a gente vai direto pros bastidores da Câmara. Isso. Na sessão dessa terça-feira? Agora, no Jornal A Voz de Campos, nos bastidores da Câmara, trazendo tudo o que acontece no Legislativo da cidade. Três vezes é pra pedir música no Fantástico. Isso. Vamos lá. Destaques da semana? Vambora. Agora sim. Agora posso. Tela cheia. Vamos lá. Vambora. Na sessão dessa terça-feira, os vereadores aprovaram um total de 10 projetos de lei. Entre os destaques está a aprovação em segundo turno do projeto que cria o Programa de Incentivo à Criação de Grupos de Teatro nas escolas e o que institui o Programa de Atendimento Multidisciplinar para tratamento de fibromialgia.
Em primeira discussão, avançaram propostas importantes como a cassação de alvará de estabelecimentos que comercializam produtos ilícitos e de empresas que revendem combustíveis adulterados. Além disso, iniciou-se a tramitação de projetos relevantes como a regulamentação de rifas e sorteios, o que gerou uma certa comoção, como a gente está vendo aí na tela, do secretário que não conseguiu nem ler o projeto. Enfim, a gente vai ver quando ele começar realmente a tramitar. Além da criação do Programa Municipal de Inclusão Digital e Empregabilidade Juvenil. A sessão também teve aí a participação da banda de uma escola daqui de Campos que tocou aí essa música, essa banda de fanfarra, a gente pode dizer assim, né? Tocou muito bem, foi ovacionada pelos vereadores e já na quarta foi marcada a sessão pela aprovação em primeiro turno do projeto que cria a Rede de Apoio Familiar para famílias de pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA, síndrome de Down ou esquizofrenia nas unidades de saúde do SUS. Outros projetos de lei também foram aprovados em turno único. A sessão também deu início à tramitação de novas propostas, incluindo a criação do Programa Municipal de Esporte com ferramenta de prevenção ao uso de drogas. É isso, esses são os destaques da semana aqui na Câmara de Campos. A gente passou bem rapidinho porque agora a gente vai para o principal. Ocorreu hoje, pois é. Ontem você acompanhou, como a gente falou, se você está aqui no canal do WhatsApp do A Voz de Campos, você recebeu em primeira mão uma notícia exclusiva daqui do A Voz de Campos, que o suplente do PL, né, o primeiro suplente Beto Abençoado, tomaria posse nessa quinta-feira pela manhã, lá na Câmara, em um evento que teve a presença, inclusive, do senador também do PL, Carlos Portinho. Pois é, havia uma dúvida se Beto Abençoado, primeiro suplente, ou Tony Siqueira, segundo suplente, iria ali assumir a cadeira deixada nessa terça por Nildo Cardoso, que assumiu a pasta da Secretaria de Abastecimento, Aquicultura e Pesca. Porém, foi confirmado pelo presidente da Câmara ontem, durante a sessão, para a nossa reportagem, que seria sim o Beto Abençoado. E como você está vendo, vários vereadores de base marcaram presença no evento, além do senador. E a gente confere agora o destaque dessa semana, não é? Uma entrevista com o novo vereador de Campos, agora em mais um mandato, Beto Abençoado. Na tela. E o vereador, agora empossado, Beto Abençoado, vai falar um pouquinho sobre as expectativas para esse novo mandato, né, vereador? Muito bem-vindo, muito boa tarde. Bem-vindo ao Jornal Voz de Campos. Boa tarde, né? É um prazer muito grande poder estar falando com vocês, né? Estar dando voz ao vereador, voz à população. Então, a expectativa é muito boa, né? A gente... Na eleição passada, a gente já tinha essa esperança, essa expectativa, né? Trabalhamos para isso e, com certeza, nós estamos passando um momento difícil, né? Todos sabem, né? Não só a nossa cidade, mas o país está passando um momento difícil e nós temos... A nossa região, o nosso país tem uma capacidade de reverter isso muito rápido, né? Então, a gente está com essa expectativa de um mandato de muito trabalho, muita dedicação. Nós que propriamente somos, as nossas pautas é muito voltada para o agronegócio e a gente, como o maior município produtor do estado, agora nós estamos aí numa briga muito grande com esse veto do presidente dessa PL, da 1440/2019, o nosso então deputado prefeito, Vladimir Garotinho. Então, com certeza, vamos nos unir para poder derrubar esse veto. Perfeito. Vereador, parabéns mais uma vez. Obrigado. Obrigado. De volta
para o Jornal A Voz de Campos. Tá aí a primeira entrevista, então, do vereador recém-empossado para mais um mandato, Beto Abençoado. E como eu te falei agora há pouco, o senador também do Partido Liberal pelo Rio de Janeiro, Carlos Portinho, esteve presente no evento e também falou com o A Voz de Campos. Uma entrevista com temas exclusivos para o nosso jornal. Você confere agora em 3 partes. A primeira sobre o veto do presidente Lula, do PT, com esse PL do semiárido, né, que foi tão batalhado pelo então deputado federal Vladimir Garotinho e que tem dado o que falar. Vamos conferir a opinião do senador na tela. E o senador Carlos Portinho prestigiou a posse do agora vereador recém-empossado, também do PL, Beto Abençoado, aqui na Câmara de Campos nessa quinta, e vai falar um pouquinho pra gente aqui do Jornal A Voz de Campos sobre alguns temas. Primeiro, senador, muito bem-vindo a Campos, bem-vindo ao Jornal A Voz de Campos, muito obrigado pelo espaço para a entrevista. Gostaria de saber um pouco do senhor sobre a sua opinião, sei que o senhor já adiantou aqui na tribuna, quanto ao veto presidencial ao PL do semiárido. Rapidamente, só um pouquinho mais para a nossa audiência. Pietro, toda a grande audiência da Voz de Campos, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui hoje na posse do meu vereador, do nosso vereador Beto Abençoado. Já apoiei, estive presente, tenho estado presente sempre aqui na cidade, ajudando a cidade de Campos. O prefeito Vladimir tem contado muito com os recursos que eu tenho encaminhado, porque tem executado também muito bem. Com relação ao veto, eu digo que aonde menos se espera que não vem nada mesmo, né? Do PT a gente não podia esperar nada diferente, né? Porque parece que não conhece essa região, uma região que precisa desse incentivo para o pequeno produtor, né? Para o incentivo de safra, né? Do plano safra, para que a gente possa dar a melhor qualidade de vida para ele e poder dar a maior produção aqui para a região, né? Uma região que já foi das mais importantes, um polo rural dos mais importantes e que vem sofrendo com a estiagem, com a seca, né? E com a mudança desse clima. Ele é semiárido. Algumas cidades do Espírito Santo, e essas entraram dentro da Sudene. A gente não quer entrar na Sudene. Sudene, inclusive, eu acho que nem é o nosso caminho. Nosso caminho é esse: reconhecer que aqui é uma região semiárida para que esse produtor rural, pequeno produtor, possa ir no Banco do Brasil, nos bancos públicos, no Caixa Econômica e buscar o crédito mais barato para que a gente possa estimular a produção aqui na cidade. O governo vetou, rompeu o acordo que foi feito um acordo no dia da votação no Senado, o governo descumpriu, vetou e a gente vai, é o que nos cabe, derrubar esse veto. Assim que tiver a sessão do Congresso, deve ser mais ao final do ano, toda a mobilização é pela derrubada do veto. Falando em retorno das sessões, falando em votação e em Senado, o senador Carlos Portinho assinou favorável, sim, Felipe. Foi um dos primeiros a assinar favorável ao impeachment de Alexandre de Moraes. A gente não costuma trazer pautas tão nacionais aqui no Jornal A Voz de Campos, porém esse assunto também tem sido uma pauta máxima no nosso país ultimamente, né? Felipe sabe muito bem, acredito que a nossa audiência também tem conhecimento minimamente, né? Do que está ali em jogo quando a gente fala desse tal impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o senador Carlos Portinho trouxe para a gente um pouco da visão dele sobre isso. E se Alcolumbre, presidente do Senado, realmente barrar, vetar, negar que seja colocado em votação esse impeachment do ministro Alexandre de Moraes, será que cabe o impeachment ao presidente do Senado? Você confere a opinião do senador agora, na tela. Bom, com a presença de um senador da República aqui em Campos, a gente não pode deixar de fazer uma pergunta que todo o país quer te fazer, provavelmente. Quanto ao impeachment de Alexandre de Moraes, o senhor teria votado a favor, já estaria encaminhado para votar a favor, correto? Como que o senhor vê essa pauta tão importante para o nosso país, polêmica ao mesmo tempo?
Nós buscamos, fazendo uma obstrução física do Senado, pressionar para obter as assinaturas necessárias de apoio à abertura do processo de impeachment. Hoje a gente pode dizer que tem a maioria do Senado, mais de 41 assinaturas, que apoiam a abertura do processo de impeachment de Alexandre de Moraes. Certamente a minha foi das primeiras a dar, porque o país precisa buscar uma normalidade democrática, o país precisa de paz, de olhar para os seus problemas reais, parar de ficar olhando para trás, olhar para frente, para o que a gente tem que encarar, e é muita coisa ruim que vem por aí, né? Então, a gente precisa virar essa página. O impeachment é um caminho. Nunca fizeram, mas já fizeram também de presidente da República e nunca tinham feito antes. Isso é um processo de maturação e conscientização. A nossa pauta principal é a anistia. E hoje ter 41 assinaturas para a abertura do processo de impeachment é fundamental para que a anistia seja aprovada na Câmara, seja depois aprovada no Senado, que é o caminho natural, e que o STF não queira derrubar o que o Legislativo decidir acerca da anistia. Por quê? Porque teremos as 41 assinaturas e certamente num confronto novo com o Poder Judiciário, nós nos fortalecemos e abriremos o processo de impeachment. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, teria indicado que poderia barrar o avanço do impeachment de Alexandre de Moraes. Há uma possibilidade de ser pautado também o impeachment do presidente do Senado, Davi Alcolumbre? Não há razão para isso e nem há votos para isso. Nós somos 32 senadores na oposição, por isso a dificuldade de conseguir 41 assinaturas de apoio ao processo de impeachment, que alcançamos, né, a maioria, mas um movimento desse não seria inócuo, não daria nada. O que a gente precisa é que as ruas que nos fortalecem pressionem o presidente Davi Alcolumbre para que ele dê andamento às nossas pautas, tanto a anistia quando vier da Câmara, se Deus quiser virar, porque tem pessoas presos políticos, julgados em massa, nada parecido com o que pode acontecer numa democracia, e que possa pressionar o Davi para que abra o processo de impeachment. E pelo menos não sente em cima. Se ele recusar, cabe recurso à CCJ e aí começa a tramitar esse processo. Então, o que hoje o Senado obteve de importante, que nos fortalece, são a maioria, a 41ª assinatura, né, as 41 assinaturas, para que a gente possa fortalecer nesse embate, que é um embate, há um desequilíbrio hoje. O Poder Judiciário descobriu que, além dele ter a caneta, e por isso ele se sente acima dos demais poderes, ele tem uma gaveta da maldade ali, onde ele chantageia o próprio Davi Alcolumbre, chantageia Hugo Mota e outros parlamentares. Por isso a importância do ano que vem não eleger quem tem rabo preso, porque quem tiver rabo preso vai ficar na gaveta e na mão do STF. Felipe, você prestou atenção nesse finalzinho? Não eleger quem tem rabo preso ano que vem. O grande problema no Brasil hoje não é eleger quem tem rabo preso, né? É saber que tem o rabo preso por quem não foi eleito. Olha que situação delicadíssima. Pois é. E aproveitando essa deixa do senador, adivinha de quem que a gente fala na terceira parte? Teve na CBF, foi jogador do Tetra. Porrada neles. E só aparece de 8 anos, na verdade. Tem uma vez que ele chegou de 4 anos, vai para tentar ser candidato a governador. Então, aproveitando, né, a deixa do senador, vamos ver a opinião dele, do Carlos Portinho, quanto à indecisão. Ou será que não é indecisão? Tem uma revelação nessa parte, hein? Terceira parte exclusiva da nossa entrevista com o senador Carlos Portinho, a opinião sobre a indecisão do senador Romário. Porrada nele, Josiel. Na tela. Pra gente encerrar, aproveitando a sua deixa, o senador Romário, também do PL, ainda não se posicionou favorável ou contra ao impeachment de Alexandre de Moraes. E isso tem gerado um desgaste, ao menos público, ao menos entre os cidadãos do nosso país e os eleitores também do Romário e do partido. Internamente, houve alguma conversa com ele quanto ao assunto e como se houve essa indecisão, supostamente, do senador? Certamente um constrangimento enorme interno.
Nós não tivemos nem a assinatura do senador Romário, nem da senadora Eudócia. A da senadora Eudócia a gente está tratando, deve ser uma assinatura a mais, além das 41, que a gente num futuro pode ter, né? Mas o senador Romário, ele se posicionou. O Romário comigo tem uma boa relação, uma relação franca, ele disse que não assinaria. Eu disse para ele que estava guardando o gol de bicicleta, o gol do título para ele, mas ele não levou fé, ou chutou para fora. Tá aí. Decepção fora dos campos, né? Campo da vida que você acha, Felipe, pra gente encerrar seu comentário final? Na verdade, o Rio de Janeiro naquele pleito teve algumas boas oportunidades, né? Poderia, inclusive, ter eleito o Daniel Silveira, né? Mas, infelizmente, acabou optando ali pelo Romário. E já sabíamos que a relação dele é mais forte com a esquerda do que com a direita, né? E até o que me espantou muito o partido ter mantido, né, como opção para o Carioca naquele pleito. Mas agora tem mais 6 anos de governo para ele, né? O mandato dele é de 8 anos, foi eleito agora 2. E como o Carlos Portinho bem colocou, né, eles têm uma boa relação e o Romário falou para ele internamente que não assinaria. Isso a gente considera então um voto contra? Porque se não está apoiando, está sendo a favor do... Não é mais indecisão a partir do momento em que ele se coloca contra o ato de assinar. Ou seja, o voto do Romário, para você que está nos assistindo, ao impeachment de Alexandre de Moraes, é contra. Tá bom? Lembrando que quem não é contra o impeachment de Moraes é a favor do que ele tem feito dentro do STF, né? E aí tá sendo contra, até ele é a favor, inclusive, da prisão do Bolsonaro, do presidente do PL e de tudo mais que o Alexandre de Moraes vem proporcionando, né, no nosso país, na história do nosso país. Exatamente. Olha, vamos encerrando por aqui às 6h59 a edição de mais uma quinta-feira aqui do Jornal A Voz de Campos e te desejando mais uma vez uma boa noite ou um bom dia para você que está aí nos vendo nas reprises às 9 da manhã. Agora são 9 da manhã. Você está tomando um cafezinho? Então, bom dia para você, boa noite para quem nos acompanhou ao vivo nessa quinta até aqui e... amanhã, sexta-feira... Não ia falar. Estamos aqui no Zoo Aurora, meu filho. Chega pra cá. 4h30 da tarde com a nossa... Aqui Agora. Isso aí, a nossa homenagem, um programa especial dedicado ao programa Vibrante, que mostra na TV a vida como ela é. A nossa paródia / homenagem do Aqui Agora. Amanhã, caso você esteja nos assistindo na quinta, será amanhã nas sextas, 4h30. Caso você esteja aí ao longo da semana na TV Aurora, é às 10 horas da noite, tá? Liga daqui a pouquinho, 10 da noite, que você vai acompanhar um programa Vibrante aqui na Rede Aurora. Posso dar spoiler? Vai ter Gil Gomes e vai ter quem? Geraldo Luiz. Geraldo Luiz, mas tem uma chance de um louro chegar. Tem também, mas vamos deixar... Tem um personagem vamos deixar aí que o Pietro vai fazer uma homenagem aí fantástica. Mas chega pra cá, assiste. E também assistir as reprises aí do Papau lá na Rede, aqui às 20 horas. Isso aí. E toda quarta... ao vivo às 16 horas. Então lá, chega pra cá que tem muito conteúdo bom, de qualidade, tudo temas originais. Isso aí. Você fica a partir de agora com a programação aqui da TV Aurora. Se você tá nos vendo ao vivo, daqui a pouco tem De Frente com o Dadá, não é? De volta De Frente com o Dadá. Se você está nos assistindo na TV, daqui a pouco tem A Voz de Campos com Roseni Camilo. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência, sua paciência. Tchau, tchau.